Olá, turminha, boa tarde, tudo bem, terceiro ano? Vamos para nossas aulinhas de hoje. Agora teremos geografia, tá? Geografia nós vamos ver da página 167 até a 169. Nós veremos hoje sobre o trânsito no município, ok? Então é esta página aqui. Ok? Vocês peguem a apostila e vamos acompanhando aí a leitura e a explicação com a prova, combinado? Trânsito, organização do trânsito. Trânsito é o conjunto de pessoas e de veículos que se deslocam de um local para o outro. Então, o trânsito não é somente os carros, ônibus, motos. Trânsito se refere ao conjunto de pessoas e veículos que se locomovem de um lugar para o outro, ok? Se vocês quiserem até grifar esse parágrafo aí, acho importante vocês estarem grifando, né, ou sublinhando com lápis grafite mesmo, ou um marca-texto, tá? É cada vez maior o número de pessoas e veículos nas ruas da cidade, o que demanda soluções para problemas cada vez mais urgentes, como o tempo de deslocamento, a dificuldade de acesso aos bairros, a intensificação da poluição do ar e etc. Então, nas cidades, conforme vai passando os anos, vai aumentando o fluxo, né? Ou seja, a quantidade de pessoas no trânsito, além da quantidade de veículos. Tá? Então, é importante dentro do município que haja um órgão responsável, alguém responsável para estar estudando isso daí, as melhorias nas condições do trânsito, né? Estar verificando como que pode melhorar a questão do tempo do deslocamento, quanto tempo as pessoas gastam ou de carro, ou de ônibus, ou até mesmo de moto, de um determinado local da cidade até o outro, ok? E também a questão, estudando questões assim, no caso de acidentes em um determinado local, que ocorrem muitos acidentes, estarem estudando como melhorar e como evitar certas coisas, certos problemas dentro do trânsito ali no município, ok? Para organizar o trânsito, há os semáforos, as faixas de segurança, placas de sinalização e os agentes de trânsito. Devemos estar atentos a todos eles, tá? Eu creio que todos vocês já conhecem o semáforo, né? Aqui na nossa cidade há vários pontos na nossa cidade de Mogi Guaçu que tem o semáforo. Tá? Então, para que serve o semáforo? Justamente para controlar ali o trânsito, para estar evitando batidas, acidentes, tá? E o semáforo, ele tem as cores que as pessoas têm que respeitar, tanto os veículos têm que respeitar o sinal, né? As cores ali, os sinais do semáforo, quanto os pedestres, que são as pessoas que estão caminhando ali pelo trânsito. Tá? O semáforo tem 3 cores: vermelho, amarelo e verde. Cada cor indica um comando. Então, eu creio que vocês já conhecem, né, as cores do semáforo. O vermelho é o pare. Tá? Então, o carro chegou no semáforo. Se tem a luzinha vermelha acesa, obrigatoriamente ele tem que parar. Tá? Depois nós temos a luz amarela, que significa atenção, e a luz verde, que significa siga, ou seja, o veículo pode seguir em frente. Okay? Em muitos municípios, o órgão responsável por cuidar do tráfego de veículos, né, e monitorar tudo é a Secretaria de Trânsito. Que é um órgão assim, responsável por estar monitorando o tráfego de veículos e pessoas dentro da cidade, ok? As faixas
faixas de segurança ou faixas de pedestres são pintadas no chão das ruas, na cor branca. Né? Então, todo município tem as faixas de segurança e as faixas de pedestres que são pintadas na rua. No caso aqui do exemplo, na apostila de vocês, nós temos uma faixa de pedestres. Bom, é por elas que devemos atravessar. As placas de sinalização estão espalhadas por toda a cidade e cada uma tem um significado. Ela serve para organizar o trânsito de veículos e pedestres. Então, além do semáforo, que é importante na cidade para estar organizando, cuidando ali do trânsito para evitar acidentes, nós temos as placas de sinalização, como placa de pare, proibido estacionar, né? Quando uma rua é contramão, a pessoa não pode entrar com o veículo ali naquela rua. Então, tudo isso são meios, né, que evitam acidentes dentro do trânsito e devem ser respeitados. E para nós pedestres, quando nós estivermos caminhando pelas ruas no trânsito, nós temos que respeitar a faixa de pedestre. Tá? Nunca atravessarmos uma rua fora da faixa. Olha aqui no exemplo para vocês verem, ó. Nós temos as crianças atravessando. Tem faixa aqui, turminha? Não tem. Isso aqui, ó, X, errado. E depois nós temos as crianças atravessando em uma faixa de pedestre. Esse é o certo, é o correto. Tá? Então, sempre atravessarmos a rua na faixa de pedestre. Okay? Outra coisa muito importante, turminha. Ah, professora, mas e se eu for atravessar uma rua, por exemplo, no meu bairro, e não tem uma faixa de pedestre? O que vocês têm que fazer para garantir a segurança de vocês? Olhar para um lado e depois olhar para o outro, para ver se não está vindo nenhum veículo e assim vocês puderem atravessar. E não atravessar devagarzinho, passinho de tartaruga, não. Atravessar o mais rápido possível. Que tem muito, infelizmente, turminha, tem muitos motoristas meio doidos aí que andam correndo. De repente pode aparecer alguém assim, virar uma esquina, assim, aparecer do nada algum motorista assim em alta velocidade. Então isso é perigoso. Então sempre que for atravessar a rua, olhar para um lado, olhar para o outro e atravessar, ó, rapidinho. Tá? Porque isso aí são coisas, são atitudes que vão garantir a segurança de vocês. Bom, os agentes de trânsito orientam os pedestres e os motoristas. Devemos respeitar os sinais de trânsito para evitar acidentes. Tá? Por exemplo, eu vou atravessar na Avenida 9 de Abril, aqui em Mogi Guaçu, que é uma avenida movimentada, aí tem semáforo. O semáforo está verde para o carro. Eu posso atravessar a rua, turminha? Nananina, não. Se está o verde, sinal verde para o carro, significa que os carros estão seguindo, estão transitando. Então, eu não posso, pedestre, atravessar esse sinal. Agora, se o sinal estiver vermelho para o carro, ou seja, o carro está parado lá no semáforo, aí sim nós podemos atravessar a rua. Okay? Então, nós como pedestres também temos que obedecer os sinais de trânsito. Então, não é só o motorista que tem que obedecer, nós também temos que obedecer. Para quê? Para garantir a nossa segurança no trânsito e também evitarmos acidente. Então, cada um é responsável, né, por obedecer às ordens, tanto o motorista quanto nós como pedestres, quando estivermos transitando, caminhando pelas ruas da nossa cidade. Tá bom, turminha? Muitas vezes ocorrem acidentes com veículos e pedestres porque as ruas, avenidas e estradas são mal sinalizadas ou porque os pedestres e motoristas não respeitam a sinalização. Tá vendo? Então, muitas vezes o acidente acontece, um atropelamento, né? Vem um carro e atropela um pedestre, uma criança ou um adulto que seja.
Às vezes acontece esse acidente, por quê? Porque ou o pedestre não respeitou o sinal de trânsito, ou ele não atravessou numa faixa de pedestre, que é lá que é o lugarzinho para ele atravessar, ou ele atravessou num sinal que estava aberto para os veículos, sinal verde para os veículos, ou às vezes porque o próprio motorista do carro não teve consciência e não respeitou o acidente, e não respeitou o sinal de trânsito. Então, pessoal, é importante que nós, como pedestres, tenhamos essa consciência de respeitar os sinais, as leis de trânsito, assim como os motoristas. Então, ambos, ou seja, nós pedestres e tanto os motoristas também tem que fazer a nossa parte. Cada um tem que respeitar os sinais, as sinalizações de trânsito para se evitar acidentes. Bom, para evitar acidentes, devemos atravessar a rua apenas se o sinal estiver fechado para o carro, ou seja, só se o sinal estiver vermelho lá para o carro, aí sim vocês podem atravessar a rua. Se não, ó, proibido, hein? Só atravessem a rua se tiver semáforo e o sinal estiver fechado, estiver vermelho para o carro. Atravessar a rua na faixa de pedestre, tá? Antes de atravessar a rua, olhar bem para os dois lados e verificar se não há automóveis em movimento, ou seja, se não tem automóveis ou moto ou carro em movimento vindo nessa rua, tá? Não entrar em veículos em movimento e nem sair deles em movimento. Não colocar as mãos, os braços ou a cabeça para fora do veículo. É comum, às vezes, a gente ver crianças que o pai está dirigindo o carro, eles estão lá no banco traseiro, no lugar certo deles. Aí põe a mãozinha para fora. Isso não pode. Pode vir um carro ou um ônibus ou até mesmo um motoqueiro e bater na mão de vocês e machucar. Então não pode ficar com as mãos para fora, cabeça para fora. Nunca pode fazer isso. É muito perigoso, viu, turminha? Nunca correr atrás de bolas ou pipas em vias públicas, por exemplo, em ruas, avenidas, estradas. Tá? Bola, pipa, se brinca em campo, em lugar que não tem movimento de carros. Nunca pode, primeiro, não brincar de bolas, pipas em lugar público. Segundo, nunca correr atrás desses brinquedos em lugar público. Quer brincar de bola e pipa? Vai brincar num campo, num lugar tranquilo, seguro, para que vocês possam estar brincando. Bom, turminha? Pode até grifar essas partes aqui, esses itens, tá? Sinalizar aí com marca-texto. Página 169. Saiba mais. Segurança para transportar bebês e crianças nos automóveis. Vocês sabiam que tem regras para as crianças andarem de carro? Sabiam? Acho que sim, né? O cinto de segurança é desenvolvido para o adulto com no mínimo 1,45 de altura. Então, para usar o cinto de segurança, tem que ter no mínimo 1,45 m de altura, certo? Portanto, não é um dispositivo de segurança para crianças, certo? Então, se a criança ela não tem 1,45 m, esse cinto de segurança não vai servir para ela. Então, para a criança, tem outros meios de segurança que são disponíveis para uso no carro, tá? Daí a existência das cadeiras de segurança, cujo objetivo é manter as crianças seguramente fixas no banco do veículo e reduzir a ocorrência e a gravidade do impacto de um acidente, como a batida de um automóvel, uma freada brusca, ou seja, uma freada assim bem repentina, assim que de repente tem que dar aquela freada para não bater no carro na frente, tá? E etc. Esteja atento para o uso do equipamento correto conforme a idade. Então, conforme a idade, tem o uso correto, né? Qual equipamento está adequado para qual idade. O primeiro aí, ó, de 0 até 1 ano, ou seja, de 0, desde que o bebezinho nasce, até 1 aninho de idade. É obrigatório por lei, é lei de trânsito, usar o bebê conforto,
certo? Então, o bebê conforto, ele tem que estar lá no banco traseiro, tá? Preso certinho com o cinto de segurança. Tá? Além disso, o bebê conforto, ele tem também um cintinho próprio dele, tem que pôr o bebê ali, a criança ali, prender naquele cinto próprio do bebê conforto para depois prender com o cinto do carro o bebê conforto. Então, são itens de segurança que são necessários para as crianças desde o nascimento, tá? Depois de 1 até 4 aninhos de idade, usa-se a cadeirinha de segurança, é um outro item. Então, o bebê fez 1 aninho de idade, até 4 anos ele vai usar uma cadeirinha, que é um outro item que fica preso ali no banco, também tem o cinto próprio para segurar a criança, e a criança vai ficar presa ali para que se evite acidentes. E depois de 4 a 7 anos, usa um outro tipo de meio de segurança, que é o assento chamado de elevação, o booster, que é um assento que a criança coloca ali e senta, certo? Então, aqui nós temos as imagens, olha, depois vocês olhem aí na apostilinha de vocês. O bebê conforto, até 1 ano. Depois de 1 a 4, a cadeirinha, olha aqui como que é a cadeirinha. E depois de 4 até 7 anos, é um assento que fica logo, bem no banco mesmo, a criança vem e senta em cima, aí ela já é presa com o próprio cinto do carro, tá? Então, esses itens de segurança, eles têm que ser usados no trânsito, é obrigatório. Por quê? Porque é um meio de segurança que vai evitar um acidente, alguma coisa horrível com alguma criança durante o trânsito. Porque durante o trânsito, nós nunca sabemos quando que nós vamos ter que dar aquela freada com tudo assim, e o carro dá aquele movimento, né? Então, a gente nunca sabe quando vai acontecer isso no trânsito. Então, é muito importante que as pessoas utilizem os itens, né, de segurança de acordo com a idade da criança. Aí, passou de 7 anos, qual que é o item de segurança para as crianças acima de 7 anos? No caso de vocês já passaram dessa fase, não é? Qual que é o item de segurança? Primeiro, sempre no banco traseiro. Criança não trafega na frente, no banco de passageiro do lado do motorista. Criança é lá atrás, no banco traseiro. E nunca pode esquecer o que, turminha? De colocar o cinto de segurança. Então, na idade de vocês não usam nenhum desses itens aqui. Porém, tem uma regrinha de segurança para vocês, turminha. Sentar sempre lá no banco traseiro. É muito perigoso vocês andarem na frente do lado do motorista, ok? Segundo, nunca esquecer de colocar o cinto de segurança. Ah, professora, mas eu só vou daqui de casa até ali na padaria. Mesmo assim, porque a gente não sabe quando que o papai ou a mamãe vai ter que frear o carro para evitar de bater no outro. Enfim, independente da distância que for sair de carro com o papai e a mamãe, tem que ir no banco traseiro e colocar o cinto de segurança. Ok, turminha? Que é uma maneira para vocês garantirem a segurança de vocês. Combinado? Atividades. Circule as imagens que são indispensáveis para a organização do trânsito. Então, nós temos aqui algumas imagens, vocês vão analisá-las, tá? E circular a que é importante para a organização do trânsito, ok? Homework é essa página 169, apenas esse exercício. E temos também o Vamos Trabalhar. Página 235 e 236, ok? Hoje é pouquinha atividade aqui de geografia, só um exercício da apostila e o Vamos Trabalhar, 235 e 236, uma folhinha frente e verso.
Turminha, então é isso. Terminamos por aqui a nossa aulinha. Beijinho. Nos vemos na nossa próxima aula.